Você pode, abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o início, o princípio. Deixa aberto aí no capítulo 22, amém? Gênesis 22, texto muito conhecido por todos. A gente não vai ler agora ele ainda, mas pode deixar aberto aí. Gênesis capítulo 22. Esse texto fala sobre quando Deus prova Abraão. Quando Deus se aproxima de Abraão e fala que ele teria que fazer algo terrível, algo que ele nunca imaginaria na sua vida. Obrigado. Ele nunca imaginaria ter que fazer algo como aquilo que lhe foi pedido. E aí fica a minha primeira pergunta para você. Quando Deus se aproxima de você e te pede algo que é inconcebível, no primeiro momento é algo, parece estranho, parece terrível, você pensa, não, isso não pode ser Deus, mas é o próprio Deus falando com você. Quando Deus começa a gerar algo no seu coração, no seu entendimento, você fala, Deus, isso é grande demais para mim, isso é terrível demais para mim, eu não consigo fazer isso, mas algo sobrenatural testifica para você que isso vem de Deus. Então, é nessa situação que Abraão se encontra. Quando ele está vivendo um momento maravilhoso da sua vida. Parece que tudo que tinha que acontecer, aconteceu. E então Deus se aproxima dele e pede algo inconcebível. Mas a gente precisa voltar um pouco nessa história. Mas eu entendo que o início de um ano novo, o início de um novo ciclo é o melhor momento para a gente alinhar novamente a nossa vida. Para a gente alinhar novamente o nosso coração aos propósitos que Deus tem para ele, aos propósitos que Deus tem para nós. Porque normalmente a gente termina o ano examinando e a gente inicia o ano examinando para ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que se cumpriu já, o que não se cumpriu. E a gente começa a questionar se isso nunca aconteceu com você, rapaz, glória a Deus pela sua vida, mas acontece comigo direto. E a gente começa a pensar assim, olha, será que era de Deus? Será que não era de Deus? Será que foi algo que eu imaginei? Será que é algo que eu queria, mas não estava no propósito de Deus? Então, quando começa um novo ciclo, e um novo ano é um novo ciclo, embora hoje já estamos no dia 18, é isso? Não me engano? Mas o ano está apenas começando. Ainda existem tantos passos a serem dados, todo mundo tem falado, meu Deus, esse ano vai passar voando. Tem tanta coisa nesse ano que os outros anos não tiveram. E realmente, eu creio que esse ano vai voar, como voou o anterior. Mas eu quero poder chegar ao fim desse ano. E eu quero que você sonhe isso comigo. Podendo dizer que tudo aquilo que Deus planejou se cumpriu. Tudo aquilo que Deus planejou para esse ciclo, planejou para esse ano, aconteceu. Mas existem princípios a serem estabelecidos. E quem estabelece somos nós. O título da mensagem de hoje é a promessa. Quem tem promessas aí, amém? Quem tem promessas de Deus? E é engraçado quando a gente fala essa promessa, a gente pensa logo naquilo que o homem fala, naquilo que alguém promete para o outro. Olha, pode deixar, esse ano eu não vou fazer mais isso. E aí está fazendo. Esse ano eu abro mão disso e não abre. Esse ano eu começo esse negócio e não começo. Nós somos humanos, mas nós precisamos entender os princípios e propósitos que Deus coloca à nossa disposição, para que não as nossas promessas, mas a promessa dele se cumpra. A Bíblia diz que ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, amém? E tudo aquilo que ele fala tem que se cumprir. Se ele falou, tem que se cumprir. Mas vamos agora alinhar o nosso coração. Nós estamos meditando, fazendo nosso devocional justamente nesse livro, no livro de Gênesis. Ainda não chegamos nesse capítulo, se todo mundo está fazendo um capítulo realmente por dia. Mas o livro de Gênesis, ele tem alguns homens e mulheres interessantíssimos. Ele tem alguns homens e mulheres que foram referência lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento é contado, é falado acerca deles por causa daquilo que eles fizeram para que aquilo tudo fosse estabelecido. E no livro de Gênesis fala sobre um homem chamado Abraão. Fala comigo, Abraão. Mas que antes se chamava Abrão. Deus mudou o nome dele. Porque Deus pode mudar todas as coisas. Amém?
mas ele começou como Abrão e terminou Abraão. Ele tinha uma esposa, se chamava Sarai, mas se tornou Sara. Abraão e Sara, dois personagens, vamos colocar assim, um homem e mulher muito conhecidos na palavra de Deus. E ali, a partir do capítulo 12, começa a história deles. Principalmente fala sobre Abraão e vai até mais ou menos o capítulo 25 de Gênesis. Olha só como é grandiosa essa história. Tantos detalhes ricos que a gente não conseguiria em várias mensagens em sequência falar todos eles. Por isso que a gente vai se até o capítulo 22, mas a gente precisa olhar o cenário até esse capítulo 22. Porque até chegar aqui aconteceu muita coisa. Muita coisa. Coisas boas e coisas ruins. Porque nós temos um entendimento às vezes errado. Quando uma promessa é feita, uma palavra é liberada, principalmente quando vem de Deus, só vai acontecer coisa boa. Deus fala, olha, eu tenho isso para você. Você pensa, rapaz, agora, para quem não crê, diz, o universo coopera, o universo conspira para que tudo dê certo. Não, na verdade, o universo conspira para que tudo dê errado. Porque nós vivemos num mundo caído, num sistema em que Deus continua sendo Deus, mas que nesse século existe um príncipe, que é Satanás. E quando uma palavra é liberada sobre nós, começa uma conspiração para que aquilo não aconteça, para que aquilo não se cumpra, às vezes de formas terríveis e grandiosas, às vezes de formas sutis. Porque para cada história há uma estratégia, para cada história há um processo, e para cada processo um tipo de atrapalho. Isso é terrível, mas eu tenho que falar a verdade para você. O meu compromisso é sempre falar a verdade, porque nós estamos ministrando a verdade, não tem como haver mentira. Mas o texto fala sobre Abraão. Eu quero ler com você no capítulo 15, Gênesis 15. Se você quiser ficar aí no 22, fica à vontade, se quiser só ouvir. Mas Gênesis 15, a partir do 3, fala assim, olha: mas Abrão ainda perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: então não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Então Deus faz uma promessa a Abraão. Deus dá uma palavra a ele e diz: olha, e por quê? Porque Abraão já está idoso. Ele está falando assim, olha, porque lá atrás, quando Deus deu a primeira direção a Abraão, ele falou: olha, sai desse lugar, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e a partir de você eu farei uma grande nação. A partir de você vai ser algo grandioso. A partir de você coisas tremendas vão acontecer. A partir de você coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Eu quero te falar uma coisa, essa é a palavra de Deus para Abraão especificamente, mas essa sempre é a palavra de Deus para cada um de nós, porque nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos finitos, mas Ele é grandioso, Ele é extraordinário, Ele é infinito. Aleluia. Pode dar um aleluia, meu irmão, pode dar uma glória a Deus. É esse Deus que nós seguimos e servimos. E Ele está dando essa palavra, mas Abraão está falando: olha, Senhor, o Senhor me deu essa palavra, mas eu não tenho filhos, já está chegando um tempo. Abraão era inteligente, que não vai dar mais para ter filhos. Sarai já está chegando numa idade avançada, eu também já estou velho, como que isso vai acontecer? Então é o seguinte, me dá um filho de algum dos meus servos, ou então meu servo vai herdar tudo. E ele fala: não, o seu herdeiro será seu descendente, e é ele que vai herdar tudo, é a partir dele que vai acontecer tudo isso. E aí eu quero contextualizar, ler só alguns versículos de cada capítulo, porque todos eles são interessantes. Pula um pouquinho, Gênesis 17. Não, vamos para o 16 primeiro.
16, eu não quero ler para a gente ganhar tempo, mas 16 fala sobre Ismael. O que é isso? Um filho que Abrão teve fora do casamento. Por quê? Porque uma outra coisa que a gente precisa entender, às vezes a gente está cansado de ouvir tantas promessas. Às vezes a gente está cansado de ouvir a mesma promessa sendo repetida, mas parece que nada se cumpre, nada acontece. Queria que você pensasse um minuto. Qual é a promessa que há sobre a sua vida? Existe uma promessa universal para todos que creem, que é um reino eterno. Existe uma promessa universal para todos que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, que um dia estaremos no céu com Ele. Amém? Viveremos algo que nessa vida finita nunca vivemos. Inclusive a Bíblia diz que teremos um corpo glorificado, um corpo incorruptível. E estaremos eternamente louvando, adorando, vivendo com Ele nesse lugar maravilhoso. A Bíblia descreve no livro de Apocalipse, principalmente, detalhes desse lugar. Essa é uma promessa universal, mas para todos que creem. É universal, mas para todos que creem. Não é para todos, é para todos que creem. Não é pelas obras, como a Bíblia diz, para que ninguém possa se vangloriar. É pela graça redentora de Jesus. Ao receber, aceitar, reconhecer essa graça e reconhecer que Ele é Deus, nós temos acesso a isso. Mas Deus faz promessas, manda palavras específicas para cada um de nós. E Ele deu essa para Abraão. Ele falou: olha, Abraão, o meu plano tem a ver com você. O meu plano vai se cumprir através de você. E o meu plano é maior do que você. E normalmente é assim. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente se cansa. Por quê? Porque o caminho é árduo. Quando você chegar nesse capítulo do 12 em diante, leia com atenção a história de Abraão. Rapaz, é tanta coisa que esse homem viveu. Foram tantas lutas, tantas vitórias, mas também tantas dificuldades. Chega um momento que a gente cansa. E aí sabe o que acontece? Quando a gente cansa, a gente tem uma tendência, enquanto humanos, nós somos humanos, a abandonar o plano de Deus para cumprir o nosso próprio plano. A gente fala: Deus, acho que desse jeito que você falou, acho que não vai acontecer. Dessa forma que você idealizou, está muito difícil. Acho que eu vou adaptar o plano. Acho que eu vou fazer do meu jeito, que eu acho que vai ser mais rápido e mais fácil. Quem nunca? Não precisa levantar a mão. Esse é um grande perigo que nós corremos no meio do processo, de abandonar o plano original para criar o nosso próprio plano. Porque ele é apenas uma sombra, é algo falho, porque a nossa vontade é boa, mas a dele é boa, perfeita e agradável. Talvez a gente tenha que repetir isso todos os dias, como um mantra quase, sabe? Quando o negócio está pegando, você começa: boa, perfeita, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E aí, existe um plano. Qual é a promessa? Farei de você uma grande nação. Eu vou te dar, para esse processo, para que isso aconteça, eu vou te dar um filho. E através desse filho, tudo isso vai acontecer. Essa é a promessa. E então Sara pensa: Sarai, eu já estou com a idade avançada. Abraão também. Como que vai ser esse negócio? E aí a gente começa a querer reinterpretar. Lembra de Adão e Eva? Reinterpretar aquilo que Deus falou. Foi isso que Satanás fez com Eva. Começa a entender: não, Deus falou que Ele daria um filho de Abraão, mas não falou que era meu. Já parou para pensar nisso? Esses dias eu estava lendo sobre isso. A gente já sai criticando Sarai, né? Mas ela foi lá e fez isso. Por que ela fez? Todo mundo acha que conhece essa história, mas mesmo assim vamos resumir. Sarai vê isso e pensa assim: olha, não vai acontecer comigo, Abraão. Então eu vou te dar minha serva, Agar. Você se deita com ela, ela vai ter um filho seu, e esse filho passa a ser o seu descendente, o nosso descendente. E ela vem com essa ideia para Abraão. Eu costumo brincar, né? A Bíblia diz que era uma mulher egípcia, e normalmente as mulheres egípcias eram muito bonitas. Uma mulher mais nova que Sarai. E aí Sarai vem com essa proposta. E eu não vejo na Bíblia Abraão falando assim: não, Sarai, não, eu nunca vou fazer isso. Ele de imediato ele aceita. Qualquer semelhança com a vida real às vezes não é mera coincidência. Ele aceita. Ele recebe essa serva
E eu quero deixar claro que ela não foi violentada, tá? Foi uma oferecida, mas todo mundo aceitou esse processo. Ele se deita com ela e ela engravida. E eles têm um filho, que se chama Ismael. E aí começa um grande problema, que dura até hoje. E aí a serva começa a se achar, porque tipo assim, agora eu tenho um filho do meu senhor. E ela começa a destratar Sarai. E ela começa a maltratar a sua senhora. E aí Sarai vai lá diante de Abraão: olha o que você me fez. Bem que Abraão era legal, né? Que podia dizer: mas você que me ofereceu esse negócio, rapaz. Plano alternativo. Só que deixa eu te falar uma coisa: todo plano alternativo que não tem Deus está fadado ao fracasso. Se você tem um plano original, se mantenha no plano, por mais difícil que pareça, porque você vai colher algo eterno, você vai colher algo duradouro. O ser humano é especialista em criar atalhos. O ser humano é especialista em criar caminhos alternativos para aquilo que Deus já falou como é o caminho. Por isso que existem inúmeros, com todo carinho e respeito, religiões. Porque Deus não apresentou religiões, Deus apresentou um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não são religiões, não são dogmas. É um caminho. Mas nesse caminho existem processos. Então o capítulo 16 fala isso, fala sobre isso, sobre a vinda de Ismael. Então eu quero que você comece a olhar para a sua vida e pensar: será que eu tomei planos alternativos? Será que eu criei meus métodos humanos em contrapartida do método de Deus para a minha vida? E se você fez isso, só faça uma coisa: fala: Senhor, me perdoa, eu me arrependo e eu quero voltar ao plano original. É simples assim. Capítulo 17, esse eu quero ler com você, no início do capítulo 17 diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade. Quantos anos? 99, ó. Para alguns é o fim da vida, é o fim da história. Para Abraão era só o início ainda. E diz assim: o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Olha só o que Deus está deixando claro. Qual é a condição para que as coisas aconteçam da forma que deveriam na vida de Abraão? Ande segundo a minha vontade e seja íntegro, seja honesto, seja correto. Integridade fala de completude. Então não é isso que às vezes a gente não entende. Eu te fiz uma promessa, essa promessa vai acontecer de qualquer maneira. Não. Abraão, eu te fiz uma promessa, mas você precisa ser íntegro e você precisa andar comigo. Ou seja, você precisa manter o plano original, você precisa continuar o caminho. Quando tudo isso aconteceu, lá no capítulo 16, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão. Sabe por quê? Porque planos alternativos requerem medidas alternativas de Deus na nossa vida. Porque Abrão significava pai exaltado, o pai de uma nação, o pai grandioso. Mas Abraão significa pai de nações, o pai de multidões. Porque seria só uma nação, mas agora tem Ismael, e ele vai ter um novo filho. Então serão nações. E eu não quero gastar tempo nisso, que é algo teológico mais profundo. Mas aí que iniciou, Ismael, por exemplo, é o pai de todas as tribos árabes. Todos os árabes descendem de Ismael. E é por isso que até hoje israelitas e muçulmanos brigam. É por isso que até hoje judeus e árabes brigam por causa disso. Reconhecimento da paternidade, reconhecimento da herança, serem reconhecidos não como filhos ilegítimos, mas como filhos legítimos. Tem coisas que vão ser corrigidas, mas tem consequências que podem durar muito tempo através das nossas escolhas alternativas. É isso que a gente precisa prestar atenção. Vários detalhes da nossa vida. Abrão se tornou Abraão, pai exaltado. Sarai significava minha princesa e teve seu nome mudado para Sara, que é somente princesa. Será que Deus ficou chateado com eles? Não sei.
Mas eu sei que o plano alternativo requereu medidas alternativas, ajustes no processo. Que ela agora não era apenas a princesa de Deus, que agora ela terá mais de uma nação para cuidar, para ajudar o seu marido a direcionar. E aí aqui, estamos lendo aqui, existe essa condição: ande segundo a minha vontade, seja íntegro. E aí ele fala então no versículo 2: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se o rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você precederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os deuses dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Deus está o tempo todo repetindo e dizendo: olha, essa é a minha promessa, essa é a minha promessa, eu tenho isso para você, eu tenho esse plano para você, mas guarde a minha promessa. Você tem guardado aquilo que você recebeu de Deus? Quando você recebe uma palavra de Deus, seja qual for, você precisa ser fiel a essa palavra, você precisa guardar essa palavra de uma forma que nada tire de você. Não seja as palavras dos outros, não seja as dificuldades que você está enfrentando, não seja o que parece que não aconteceu, não seja o tempo que está passando. Versículo capítulo 18, quero ler com você, versículo 10, vamos ler só um pedacinho aqui. Gênesis 18:10 diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava à entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo quando pensou: depois de já estar velha, eu e o meu senhor já idoso ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Diga isso: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Isso que você repetiu, você precisa dizer para você mesmo. Você precisa dizer para a dificuldade que você está vivendo. Você precisa dizer para essa promessa que está demorando. Você precisa dizer para essa situação que você está enfrentando. Se necessário for uma estratégia que a gente brinca, pega isso e imprime, escreve bem grande, cola no espelho do seu banheiro. Todo dia você vai acordar, você vai dar de cara com aquilo escrito ali: existe algo impossível para Deus? Coloca dentro da sua Bíblia, coloca no carro, coloca um adesivo. Isso não tem poder nenhum, tá? O poder está em Deus. Sabe qual é o poder? Da memória. Que a Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu preciso trazer a memória. Para eu trazer a memória, eu preciso enxergar, eu preciso lembrar, eu preciso ler. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Mas se quiser, use essa estratégia. Imprime um negócio bonitinho, escreve, bota lá. Por que no espelho do banheiro? Que é um dos primeiros lugares que você vai quando você acorda. Os primeiros lugares que você vai acordar, você vai bater de frente com aquilo. Talvez você passou a noite inteira dormindo, talvez até não tendo sonhos, tendo alguns pesadelos. Você já acordando fraco, desanimado, pensando: meu Deus. E aí você olha para aquele espelho e diz: existe algo impossível para Deus?
Amém. Né, Marcos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Deus do impossível, realmente. A impossibilidade, entenda isso, de cada um é a possibilidade de Deus. Mas o tamanho da impossibilidade minha não é o tamanho da sua impossibilidade. Mas Deus atua em cada uma delas. Porque Ele é Deus. E a gente precisa se lembrar disso. Eu sempre me questiono, sendo muito sincero, por que a gente precisa ter tantas reuniões, né? Por que a gente precisa ter, todo domingo a gente está aqui? Por que a gente precisa ter uma escola bíblica? Por que às vezes a gente tem que ter um elo, né? Uma célula? Por que às vezes a gente tem que ir em outros encontros? Para a gente ser lembrado de tanta coisa. É para adorar o Senhor, é render graças a Ele, como a Bíblia diz, mas para a gente ser lembrado daquilo que Ele já falou, dos propósitos, das promessas, daquilo que Ele tem para nós. E aí então, aqui Deus está deixando claro, olha, entenda uma coisa, eu quero que você olhe para a história de Abraão e pense em algo, a gente vai ler daqui a pouco. Abraão deu uma direção, Deus deu uma direção para Abraão, falou, sai da sua terra, da sua parentela, sai dessa tenda aí e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É fé, por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele foi que originou isso. Ele trouxe um outro sentido ao significado dessa palavra, que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. A convicção das coisas que às vezes não são materiais, são imateriais, mas a gente pode experimentar. Aí nesse processo, Deus dá essa direção, e aí Deus vai falando cada vez mais, olha, eu vou fazer isso com você. Aí ele, beleza, mas deve ser de forma adotiva. Ele fala, não, vai ser com você mesmo, é um filho biológico seu. Aí ele pensa, mas Sara, eles pensam, está muito idosa, então caminho alternativo, Agar, não é Ismael, é um filho de você. E agora ele sacramenta, testifica isso. O plano não é só com você, Abraão, o plano é com Sara também. Entenda uma coisa, se você se casou, se você está querendo casar, pensa bem sobre isso. Porque o plano não é para um, o plano é para os dois. A promessa se torna de um, se torna do outro. Porque você se torna um em todos os sentidos. Se você ainda é solteiro, está solteiro, solteiro sim, sozinho nunca, porque Deus está com você, não de outra forma. Amém? Quando chegar a pessoa que se aproximar de você, começa a examinar se os planos casam, se os propósitos estão de acordo, porque senão vai dar problema. Começa a ver, porque o seu propósito será o propósito dele, o seu propósito será o propósito dela. E a mulher tem que observar isso ainda com mais cuidado, porque ela tem esse desafio de seguir, caminhar ao lado daquele que Deus deu uma direção clara. Por isso veja essa direção é clara. Porque senão pode caminhar para um lugar errado. Você precisa confiar em Deus. Acho que esse é um dos maiores desafios da mulher. Falando da mulher mesmo, sexo feminino. Confiar em Deus através do seu marido. Confiar que tudo vai dar certo através dele. Confiar que aquela leve momentânea tribulação é passageira. E aí quando ele não enxerga, quando ele não está enxergando, aí o que acontece? Como que faz? Aí que se levanta a mulher que ora. Aí que se levanta a mulher guerreira. Aí que se levanta aquela mulher que mesmo cansada, às vezes a sua única oração é assim: Senhor. Senhor. Esse Senhor é carregado de coisas. Mas às vezes ela só consegue dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Promove isso. Mas Deus nunca perde o controle de nada. Deus sempre está no controle de tudo. Nada escapa ao controle das suas mãos, porque Ele torna o impossível possível. E sabe qual é o nosso maior desafio? Crer nisso, assim como Abraão. Crer nisso, crer contra as impossibilidades, crer contra aquilo que estamos enxergando. Olha, não sei você, mas sabe quando Deus te deu uma promessa e falou assim: olha, você vai ser próspero,
mas você só está enfrentando dificuldade. Você vai ser próspero, mas parece que é um momento de escassez tão tremenda que você não consegue. Parece que essa prosperidade está tão distante, está tão longe. Tanta coisa entrou no meio do caminho. E aí você está pensando assim: Senhor, rapaz. Aí Deus, por isso que a gente estuda a história dos homens e mulheres da Bíblia. Porque aquilo do plano alternativo também nos mostra uma coisa muito tremenda, que diz sobre nós: nós somos falhos. Nós somos humanos, nós vamos errar. Abraão, aquilo não era vontade de Deus. Abraão e Sara erraram com aquele caminho alternativo. Mas Deus os perdoa e mantém a promessa. É isso que muitos não entendem, porque a nossa justiça é legalista. A nossa justiça é assim: errou, cortou. Quantas pessoas a gente elimina na nossa vida, às vezes, por um erro tão pequeno? Mas Deus não é assim. Só que existe uma diferença entre eliminar da nossa vida por um erro e o plano de Deus. Sabe por que eu não falei isso? Mas quando Abrão saiu do seu lugar, Ló foi junto com ele, seu sobrinho. Mas Ló não estava no plano. Ló não era para ter ido. E aí o próprio Deus corta. Entenda isso, tem pessoas na nossa vida que não são escolhas nossas. Tem pessoas na nossa vida que é o próprio Deus que está tirando, afastando, para a gente seguir adiante no caminho, porque ela vai se tornar um empecilho. Chegou um momento de Abrão e Ló, seu sobrinho, que não ia ter provisão para todos. E aí ele fala: olha, escolhe um lugar, você vai para esse lugar e eu vou para outro, porque para nós dois não vai dar certo. E às vezes é doloroso para nós, porque às vezes são pessoas que a gente gosta, que a gente ama, seja um relacionamento amoroso, seja amizades, seja até mesmo o fim de um ciclo de uma empresa, de um trabalho. Mas se Deus falou, abandone. Se Deus falou, abra mão. Se Deus falou, corte. E se você não consegue, fala assim: Deus, me ajuda a cortar. Corta da minha vida. E Ele vai fazer isso. Tem coisa que Ele vai dizer, ó. O exemplo clássico, Lázaro. Lázaro morreu, Jesus o ressuscitou, mas tinha uma pedra lá, que ele estava sepultado. E aí esse canto errado aí: remove a minha pedra. Estou brincando. Não, Deus não vai fazer isso. Ele fala: tirem a pedra. Essa é a parte de vocês. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não faz por nós. Mas aquilo que é a nossa parte, Deus não abre mão. Prova disso que está no diálogo que ele fala: Abraão, essa é a minha parte. A sua parte é ser fiel, íntegro, andar nos meus caminhos e guardar a promessa que eu dei a você. Essa é sempre a nossa parte, amém? Essa é a nossa parte. E aí, estamos chegando. Rapaz, é muita coisa, né? Mas é só para Gênesis 21. Acontece, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas Gênesis capítulo 21, obrigado. Ó, já colocou ali: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Então ela engravidou, e no capítulo 21 tem o nascimento de Isaac. Isaac significa ele riu. Ele ri, alegre. Por quê? Porque ela riu lá, pensou: olha, não, isso não vai acontecer. Então Abraão fundamenta isso, dando esse nome para o seu filho, Isaac. Tem tanto Isaac por aí, né? Tem tantos nomes bonitos baseados na Bíblia. Rebeca, Isaac. Isaac e Rebeca, então, né? Os pais de Rebeca aí já ficam atentos. Quando chega um Isaac, aí já começa, né? Opa, peraí, deixa eu ficar atento aqui. Tem uns que ainda falta muito para ter que se preocupar com isso, graças a Deus. Mas quem é pai de Rebeca já fica ligado nos Isaacs. Brincadeiras à parte, mas nasce Isaac. Então, o que nasce? Diga assim: a promessa. Diga assim: a promessa. É aí que às vezes a gente se engana. É aí que a gente entende talvez o plano um pouco errado. Porque
Isaac não era a promessa definitiva. Isaac era só mais uma parte do processo. Isaac era apenas um meio para que a promessa se cumprisse. E uma coisa que nessa casa a gente fala sempre, eu quero lembrar você, nós precisamos olhar de Gênesis a Apocalipse e enxergar Deus de Gênesis a Apocalipse, porque Deus caminha no tempo. A gente tem que enxergar Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque Ele é a palavra viva, e tudo nesse conjunto de livros fala a respeito dele, diz respeito a Ele. E aqui então nós chegamos ao capítulo 22, nós queremos ler isso, boa bateria. E aí chegamos no capítulo 22, em que nós queremos ler esse com um pouquinho mais de calma, mas não vai demorar, fique tranquilo. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então o que aconteceu? Contextualizando, Isaac nasceu, Isaac cresceu, Isaac se tornou um rapaz forte, saudável, bonito, alegrava o coração de seu pai, era o filho dessa promessa, era o cumprimento na visão de Abraão da promessa. Aquilo que Deus prometeu a ele, Deus entregou a ele. Ralou, demorou, só para você ter uma ideia, desde quando Deus falou que ele teria Isaac, se passaram aproximadamente 25 anos, da promessa declarada até o nascimento de Isaac. Ele tinha 100 anos quando nasceu. 100 anos. Ele tinha em média 75 anos quando essa promessa foi feita. A promessa de Isaac especificamente, não a original lá de trás, sai da sua terra, não. Quando ele falou especificamente que ele daria um filho a ele. 25 anos. Eu sei que você pensou agora, né? Ai, Senhor. Não, Senhor. É muito tempo, Senhor. Não faz isso comigo, não. Entenda uma coisa: quanto mais rendição, quanto mais obediência, mais encurtamento do tempo. Essa é a verdade. Quanto menos caminhos alternativos, mais o plano original leva o tempo correto para se cumprir. E eu não estou falando que vai ser rapidinho ou que vai ser muito demorado. Para cada um de nós, Deus deu um processo. Sabe o que cabe a nós? Andar nos seus caminhos e sermos íntegros, sermos fiéis e guardarmos a sua palavra e a sua promessa, e principalmente olhar para tudo o que vivemos e enxergar o que Deus está falando conosco, o que Ele está nos ensinando naquele processo, para a gente não ser provado novamente. Abraão entendia isso. Abraão cometeu muitos erros, a gente só leu um mas ele entendia algo: eu posso confiar nesse Deus e eu posso continuar seguindo, mesmo errando. E aqui então é esse o cenário. Seu filho já é um rapaz, um homem praticamente formado, ele está lá curtindo. A Bíblia não fala quanto tempo, só diz que passou algum tempo. Alguns estudiosos viram lá uma média entre 20 e 30 anos que ele já deveria ter, né? Mas não existe nenhum versículo que fale a sua idade. Mas o que eu quero que você entenda é que passado esse tempo, e que parecia que estava tudo ok, estava tudo tranquilo, a promessa chegou, estou curtindo a promessa, estou aproveitando a promessa. E então Deus chama e diz assim: Abraão, e ele fala: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho Isaac. Olha só o que ele está querendo dizer aqui: a quem você ama. Por que ele fala isso? Ele podia só falar assim: pega o seu filho Isaac e faz isso. Não, pega o seu filho Isaac. Olha só o que Deus está, presta atenção em cada coisa que Deus está enfatizando. Pegue o seu filho Isaac
o seu único filho, porque Ismael já tinha ido embora, tinha sido levado para outra direção, e ele era o único filho legítimo, dentro do princípio do casamento, dentro do princípio da aliança que Deus estabeleceu, naquele contexto, naquela situação. Mas Isaac continuou existindo, Ismael continuou existindo, Ismael seguiu o seu caminho. Outro dia a gente fala sobre ele, é outra história, para outro dia. Mas ele diz: olha, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, preste atenção ali, e ali sacrifique-o, na minha versão ali, ofereça-o em holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Resumindo, sabe o que Deus está falando? Pega o seu único filho, que você ama, e mata. Rapaz, lembra que a gente começou falando aqui? E quando Deus pede para você algo terrível, quando Deus pede para você algo inadmissível, quando Deus pede aqui algo muito sério, para pegar o seu filho, que você ama, o único filho que você tem, mas vamos relembrar tudo, o filho da promessa, o filho que tem uma promessa a partir dele, você vai pegar e vai matar esse filho. E por que ele também enfatiza em holocausto? Porque existiam vários tipos de sacrifícios, de ofertas naquele tempo. E o sacrifício, a oferta de holocausto, era totalmente queimada, ou seja, você tinha que queimar tudo. Não podia sobrar nada. Existiam vários tipos de ofertas no Velho Testamento. A de holocausto você queimava, ou seja, não sobra nada. Ficou mais difícil o negócio. Pai, vamos ser sinceros aqui, quando Deus pede o teu carro já é difícil? E dirá o filho. Deus fala: eu quero que você dê isso, quero que você entregue isso, quero que você ofereça isso, quero que você dê isso para essa pessoa, quero que você abra mão disso, quero que você abra mão dessa pessoa. E às vezes esse abrir mão é só terminar um relacionamento sabendo que você vai encontrar ela de vez em quando aí, vai ver. É que Deus está falando: não é desse tipo. Mata e queima tudo, não vai sobrar nada. Aí você começa a falar assim: mas pastor, espera aí, não leva mal, é Deus falando isso mesmo? É Deus. Mas Deus fez isso? Fez, está registrado na Bíblia. Não que ele matou o filho do Isaac, o filho do Abraão, o Isaac, mas que ele pediu. Por que a gente está falando isso? Porque tem coisas que Deus fala com a gente, como no início, que parecem absurdas. Mas se você tem convicção que foi Deus que está falando com você, faça. Olha só o que acontece em seguida. Diz assim, olha: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Só que eu quero voltar com você rapidinho. Gênesis capítulo 12. É aí que tudo começa. Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo mesmo. Vamos só até o 3, para ganhar tempo. Gênesis 12, de 1 a 3. Está abrindo, estou esperando. Mas vamos ler assim. A minha versão diz: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Está reconhecendo o mesmo processo? Está reconhecendo, como eu brinco, o mesmo modus operandi, a mesma forma de operar? Ali, depois desse tempo todo, Deus chega para Abraão e fala: olha, sai daqui e vai para esse monte que eu vou te indicar. Vai nessa direção e eu vou te mostrar. O início de tudo foi assim. Deus somente falou: olha, Abraão, vai, sai, abandona tudo. Aquilo era o mais absurdo para Abraão naquela época. Quero que você entenda, quanto mais você se entrega para Deus, quanto mais você entrega para Deus, vão aparecer coisas mais absurdas, maiores do que aquilo que Ele tinha pedido antes para você.
Mas se é Deus que está falando com você e você tem convicção, siga, faça, porque vai dar bom, vai dar certo, vai ter um bom resultado. É o mesmo processo, da mesma forma, só que naquela época o mais absurdo para Abraão era o seguinte: olha, saia, abandona tudo, abandona todo mundo e vai para o lugar. E olha só que interessante, aí que começa a fé, por isso que ele é chamado pai da fé, para o lugar que eu vou te mostrar. Imagina se Deus falasse para você hoje: olha, vai ali, vai para a internet, tô brincando, abre ali o site Passagens, fica olhando ali que eu vou te dizer para qual país que você vai. Aí você vai comprar a passagem ali e lá eu vou te mostrar onde que você vai ficar, o que você vai fazer, só compra a passagem e vai. Aí você fala: Deus, está de brincadeira, tenho minha vida, minha família, larga tudo e vai, meu filho. Rapaz, loucura. Mas Deus propôs essa loucura e Abraão aceitou essa loucura, porque as loucuras de Deus trazem resultados extraordinários e sobrenaturais. A loucura humana só traz a morte, mas a de Deus leva a vida, amém? A Bíblia diz que a cruz é loucura, a cruz é loucura, mas nós aceitamos essa loucura, amém? Nós seguimos essa loucura. E aí diz ali, para finalizar esse Gênesis 12, olha só, ele fala: olha, vai para o lugar que eu vou te mostrar, mas vai acontecer o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, na minha versão, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, preste atenção nesse final, por meio de você quem? Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Agora preste atenção nisso, por quê? Porque na verdade a promessa era muito mais ampla, não era apenas um filho. Ali ele já fala que ele teria descendentes numerosos, mas ele está falando: olha, quem você abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado, mas através de você, todos, fala comigo assim, todos os povos da terra serão abençoados. Essa era a promessa. Sabe por que é importante a gente ler e entender isso? Porque quando Deus promete algo e Ele vai cumprir, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa que seja tudo queimado e desapareça, Ele pode fazer ressurgir. E Abraão creu nisso. Por quê? Porque a promessa não era um filho, era que através daquele filho muita outra coisa vai acontecer. Isaac não era o fim, era apenas o início, era apenas parte do processo. Sabe qual é o problema? Eu não estou dizendo que é por isso que Abraão foi provado, mas às vezes a gente recebe algo, a gente pensa que aquilo é o fim, apenas o início, pensa que já se cumpriu e aí se acomoda, a gente fica ali com aquela coisa, com aquele negócio, com aquela pessoa, e Deus está falando: não, é a partir de você, a partir disso, não é o fim, é apenas o início. Porque é para a eternidade, não é corruptível, é incorruptível. Mas, por isso, e eu quero crer nisso, a decisão de Abraão em obedecer, em não relutar. E aí a minha pergunta: como você reage às propostas de Deus a você? Como você responde a Deus quando Deus chama você? Quando você responde a Deus quando Deus pede algo? Abraão não relutou, Abraão negociou. Você viu a ênfase de Deus? O único filho que você ama, você vai sacrificar, você vai matar, você vai eliminar. E Abraão não fala: poxa Senhor, não dá para fazer outra coisa? Não dá para ser outra coisa? Não dá para ser de outro jeito? Não dá para ser a minha vida ao invés da dele? Não dá, porque ele tinha 100 e poucos anos, e o filho dele tinha muita coisa para viver, não tinha casado ainda. Mas sabe por que ele não faz isso? Eu creio nisso, porque ele conhece Deus, e ele sabe que mesmo que a proposta de Deus pareça absurda, Deus continua tendo aquele plano original, Deus continua tendo aquele plano proposto, e esse plano proposto vai dar certo. E Abraão, como bom judeu, até então não era esse o termo usado,
Mas Abraão, como bom entendedor dos princípios de Deus, cria que Deus podia ressurgir. Abraão criou na ressurreição. Ele sabia que Deus poderia fazer novo aquilo que tinha sido perdido. Ele cria nisso. Você crê nisso? Deus pode fazer novo aquilo que havia sido perdido. Deus pode ressuscitar aquilo que morreu. Deus pode suscitar aquilo que não existe, porque Ele é Deus. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o Deus do impossível. Lembra? Ele é o Deus do impossível. Então, Abraão simplesmente obedece. Te dar um conselho, meu irmão, que é difícil, eu tento seguir, nem sempre eu consigo. Deus te pede algo, obedeça. Deus falou para você fazer, faça. O mais difícil que pareça, faça. Analisando, diz assim: ele cortou a lenha, a gente já leu, foi em direção ao lugar. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. São 3 dias para chegar naquele lugar. 3 dias. Outro número profético, tá? 3. Por quê? 3 dias. Imagina essa viagem. Imagina a angústia. Imagina quando você tem que fazer uma coisa, é aqui e agora. Fez, acabou, por mais difícil que seja. Mas você tem que viajar e 3 dias lidar com aquele pensamento daquilo que você vai ter que fazer. Foi isso que Abraão viveu. Uma coisa é Deus falar, sacrifica aqui. Deus fala, não, vai lá naquele lugar, caminha, viaja, que é lá que você vai sacrificar. Diz assim: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Isso é chave na nossa vida. Diga assim: a adoração é chave na minha vida. A adoração. Eu não estou falando de cantar juntos aqui durante o louvor da igreja. Estou falando só desse momento do louvor na igreja. Estou falando da sua vida, da minha vida, do nosso estilo de vida em relação a Deus. Quando você está no seu trabalho, fazendo bem o seu trabalho, você está adorando. Quando você está cuidando bem dos seus filhos, você está adorando. Quando você está limpando a sua casa, você está adorando. Quando você está servindo em qualquer ministério, seja na igreja, em qualquer lugar, você está adorando. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, você está adorando. Sabe quando a gente está adorando? Quando a gente está obedecendo. É isso que Abraão estava fazendo. Ele estava obedecendo a direção de Deus. Mas existe aqui algo muito precioso que a gente perde ao longo do tempo, pelo cansaço da caminhada, pela dificuldade de cumprimento da promessa. E a gente precisa resgatar. Declarar aquilo que eu creio. Diga comigo: eu preciso declarar a minha fé. Sabe por quê? Porque aí a coisa está difícil, a coisa não está acontecendo. Às vezes eu deixo me levar pela minha humanidade, eu deixo me levar pela minha vergonha, deixo me levar que eu penso assim, cara, mas não tem nada que parece que vai acontecer, eu vou falar isso, vão rir de mim. Eu vou falar esse negócio, rapaz, vão falar, você é louco, isso não vai acontecer nunca. Você precisa declarar aquilo que você crê. Você precisa declarar aquilo que você acredita. Você precisa continuar declarando a promessa. Sabe o que Abraão está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha só que loucura. Ele cria tanto nisso, que ele levou 2 servos com ele. Sabe para quê? Para ser testemunhas do milagre. Ele caminha com esses homens, junto com ele. Ele chega no cume desse monte. Ele vai, chega lá. Ele vira para ele e fala, olha, é o seguinte, eu e meu filho, vamos lá, mas daqui a pouco a gente volta. E eles pensam, mas o que você vai fazer lá? Vamos adorar o Senhor. Quando você estiver indo em direção àquilo que Deus propôs a você, quando você estiver vindo para a igreja local, quando você estiver indo para o seu trabalho, quando você estiver indo para qualquer lugar, te perguntarem, o que você está indo fazer? Você diz, eu estou indo adorar o Senhor. No meu trabalho, no meu ocupação, eu estou indo adorar o Senhor. E ele fala, ele libera essa palavra. E aí versículo 6 diz, Abraão pegou a lenha para o holocausto, preste atenção nisso, e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo
e a faca. Sabe o que está acontecendo aqui? Existe um caminho árduo a ser seguido, é difícil, é um monte. Isaac, preste atenção nisso. Onde foi colocada a lenha do holocausto? Nos ombros de Isaac. Quero trazer uma coisa que você já tem entendido, eu creio, mas eu quero chamar a sua existência com fé e com louvor. O que foi colocado sobre os ombros de Jesus? A sua cruz. Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque tudo aqui tipifica Jesus. Tudo aqui tipifica o sacrifício do único filho que Deus tinha, que Ele amava, e Ele sacrificou por amor de nós. É isso que está acontecendo aqui. Aquele rapaz estava levando nos seus ombros a lenha para o seu sacrifício. Ele estava caminhando com dificuldade com aquela lenha em seus ombros. Porque não existia, entenda uma coisa, não existe apenas o sacrifício do pai Abraão, mas existe também o sacrifício do filho Isaac. E assim é com Deus: Pai, Filho, o Espírito Santo, todos atuando ao mesmo tempo na nossa vida, para que o propósito se cumpra, para que a promessa seja cumprida. E aí, finalizando, então diz que: e caminhando os dois juntos, preste atenção nisso, Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não era bobo. Ele começou a olhar a situação e pensar: tem uma coisa estranha aqui, tem uma coisa diferente aqui. Isso aqui é semelhante ao momento em que Jesus diz: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia se cumpra a sua vontade, não a minha. Esse é o momento que Isaac tem os olhos abertos. E sabe por que isso é tremendo? Porque o sacrifício de Jesus foi voluntário. Abraão estava conduzindo seu filho para um sacrifício, mas Isaac estava indo voluntariamente. Ele começou a perceber que tinha algo diferente, ele começou a perceber que algo ia acontecer, mas ele não desistiu. Ele é um homem jovem, forte, mais forte que seu pai. Talvez ele poderia naquele momento dizer: olha, eu entendi o que vai acontecer aqui, mas eu não vou participar disso, e ir embora. Mas ele continuou seguindo ao seu pai. Sabe por quê? Porque a fé gera exemplo. A fé é sempre um caminho a ser seguido. Os nossos filhos vão seguir o nosso exemplo de fé. Os nossos filhos vão seguir as nossas declarações. Os nossos filhos vão seguir aquilo que nós ensinamos e declaramos para eles. E você vai falar: mas pastor, e quando não está seguindo? Nem sempre a falha é sua. Sabe por quê? Porque Deus nos deu livre escolha. O nosso papel é ensinar. O nosso papel é mostrar o caminho. O nosso papel é fazer a nossa parte. Mas a aliança é com Ele. E a aliança é individual. Sabe por que uma coisa que eu deixei de falar, mas é muito importante. Sabe por que também que Abraão entendeu que ele tinha que fazer isso? Porque um dia Abraão consagrou Isaac ao Senhor. Um dia Abraão fez uma aliança de sangue de Isaac com o Senhor. Ele o circuncidou enquanto criança. É uma aliança de sangue. E ele consagrou. Sabe o que é consagrar algo ao Senhor? É dizer: Senhor é seu. Então cuidado com aquilo que você consagra. Tem um monte de gente: eu vou consagrar meu carro, eu vou consagrar minha casa. Cuidado, você está dizendo: o Senhor é seu, o Senhor é sua. Vou consagrar o meu casamento. Consagra mesmo, isso aí você tem que consagrar mesmo. Você está dizendo: Senhor, é seu. Sabe por quê? Porque se é dele, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque é dele. Ele é o dono. Consagre a sua vida. Já consagrou a sua vida, pastor? Agora por pensar melhor. Falou que agora você é dele. Ele nos comprou por preço de sangue. Isaac entendia isso. Isaac seguiu o exemplo. Isaac seguiu o caminho. Então, mais uma vez, preste atenção: isso não é no primeiro momento, não é só um momento. É em todos os passos da nossa vida nesse caminho. Ele declara a sua fé. Ele diz: olha, Deus mesmo respondeu a Abraão: há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha,
amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Eu fico imaginando ele fazendo isso chorando. Fico imaginando ele fazendo isso. Meu Deus, é meu filho, meu único filho, como o Senhor mesmo falou, a quem eu amo. Mas ele não deixou de fazer. Entenda uma coisa: não importa a dificuldade daquilo que foi exigido a você, faça. Não importa a profundidade, quanto mais profundo aquilo, mais profunda vai ser a resposta, mais profunda vai ser a provisão, mais sobrenatural, extraordinário vai ser o milagre. E eu estou falando da sua vida, não estou falando dos seus bens, porque aqui é uma vida, não são bens. Talvez a sua família seja o seu bem mais precioso, eu espero que seja. Porque se você consegue apresentar e entregar a sua família, você consegue entregar qualquer coisa. E Deus quer tudo de nós. Deus não quer algumas coisas, Deus não quer apenas algumas partes, Deus quer tudo. Porque se somos dele, tudo é dele. E esse é o único caminho de alcançarmos essa promessa. Diz então que estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Primeira vez foi uma vez só, aqui foi duas. Sabe por quê? Urgência. Para não ter chance dele escapar a faca e cumprir o que ele ia fazer. Porque ele ia fazer. Entenda uma coisa: se você se propor a fazer algo que Deus falou para você, só deixe de fazer se o próprio Deus mudar o plano. Se o próprio Deus falar para você não fazer. Se o próprio Deus dizer não. E foi isso que aconteceu. Ele disse: Abraão, Abraão, e aqui diz o anjo do Senhor. Sabe por que isso é importante? Com A maiúsculo. Porque a Bíblia nos ensina, os estudos nos ensinam que isso era uma testificação do próprio Deus. Era uma teofania, ou seja, era o próprio Deus aparecendo ali. Não era um anjinho da guarda, não era um anjo de recados, era o próprio Deus manifestando a sua voz, a sua vontade e falando com ele. E então Deus diz: olha, eis-me aqui, mais uma vez. Respondeu Abraão: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Isso aqui é uma testificação, é uma pré-encarnação do que iria acontecer em Jesus e através de Jesus na nossa vida. E aí então ele diz: olha, Abraão ergueu os olhos e o viu, e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto, ou seja, no lugar do seu filho. Aqui é o primeiro momento que inicia o princípio da expiação, ou seja, uma vida pela outra. Ao invés de Isaque, foi esse animal. No lugar da vida do seu filho, aquele animal. No lugar da nossa vida, o cordeiro definitivo, Jesus. Foi isso que aconteceu. E aqui Deus está mostrando como seria, Deus está dizendo como será. Sempre Ele mostra o que Ele vai fazer. E então Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, já estamos encerrando, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, por não ter me negado seu filho, seu único filho, esteja certo que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades que lhe foram inimigas, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Vamos ficar de pé, por favor? Sabe o que ele está dizendo aqui? Através da sua descendência. No final do versículo 18: todos os povos da terra serão abençoados. Sabe quem foi a descendência de Abraão? Jesus. Diga assim comigo: Jesus. Jesus. Ele foi o descendente definitivo. E através de Jesus, toda a terra foi abençoada. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é a maior das promessas, foi cumprida. Jesus vem em nosso nome. Jesus vem em nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, assim como aquele animal morreu no lugar de Isaque. Mas Deus tem um plano e um propósito específico para nós, para você.
Por isso eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. A gente quer orar, a gente quer... Se Ele falou, se isso vem dele, vai se cumprir. Eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, fechasse os seus olhos, você começasse a apresentar a Deus aquilo que você está tendo dificuldade de enxergar, mas Deus falou para você. Queria que você começasse a colocar mais uma vez e dizer: Deus, eu quero crer, renova minha fé, renova meu olhar, me faz ser como Abraão, me faz viver por fé, me faz caminhar por fé. Mas se eu preciso entregar algo, me mostra aquilo que eu preciso entregar. Não negocie com Deus, não diga: Deus, não, isso é difícil demais para mim, isso é impossível para mim. Veja o exemplo de Abraão. Não é para você entregar seu filho, graças a Deus, porque Deus entregou o filho dele por nós, mas é para você cumprir esse exemplo. É para você se assemelhar à fé de Abraão, naquilo que Ele exige de você. Cada um de nós tem uma medida. Ele nos conhece, somos seus filhos. Deus não tem filhos iguais, Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos diferentes. E Ele sabe a minha medida, Ele sabe a sua medida. E Ele está exigindo isso de nós. Porque se nós somos dele, nós precisamos em primeiro lugar nos entregar a Ele. Então nós queremos declarar essa manhã, sair daqui declarando isso. Mas eu quero orar primeiro com você. Pai, eis-nos aqui, eis cada um dos seus filhos, eis cada casa, cada família aqui representada. Talvez alguns já receberam a promessa, talvez alguns aqui ainda não estão vendo essa promessa longe, tão distante. Talvez alguns ainda não entenderam que era a partir disso, não seria isso. Não é o fim, é apenas o começo, é o início de algo. Mas, Senhor, nos mostra aquilo que não estamos enxergando, nos mostra aquilo que ainda precisamos enxergar, nos mostra aquilo que talvez ainda precisamos entregar. Renova a nossa fé, renova nossas forças em meio a essa caminhada tortuosa, difícil. Deus, parece que já entregamos, parece que já morreu, mas ainda não ressuscitou. Traz a vida, Senhor, traz a vida. Mas nós queremos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos continuar confiando em Ti. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. Abre, Senhor, abre aquilo que precisa ser aberto e fecha aquilo que precisa ser fechado. Nos mostra aquilo que precisa ser deixado para trás, para não pararmos no meio desse processo e continuarmos seguindo ao Senhor. Oh, Senhor, vamos terminar essa manhã adorando o Teu nome, declarando: Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós entregamos a Ti o que for necessário. Possamos dizer como Abraão: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E quantas vezes for necessário, apenas uma única vez? Não, todas as vezes que for necessário entregar algo novo, Senhor.